sabe, Thiago, a gente chega nesse momento, eu recebi hoje, você deve ter recebido um monte também, um monte de mensagens pelo WhatsApp, pelo canal lá no Telegram, pelo direct no Instagram, o pessoal, olha, eu perdi o prazo, olha, eu não vi, olha, peraí, onde você estava nesses últimos 4 meses? Só Cara, se falou isso, a gente só discutia isso, e você deixou passar o prazo, né? Naquele número, naquela cifra ali, daquele 1% que não fez o recadastramento, por incrível que pareça, tem gente que não viu que o prazo vencia ontem, que não viu os nossos vídeos, que não acompanha o que a gente está falando, não está nem aí para coisa. E aí, gente, agora não tem mais o que fazer, né? Eu vou mandar aqui para o Thiago, vou ver se você consegue colocar aí, Thiago, um e-mail, já começar com essa possibilidade. Não é nada garantido que isso vá resolver, tá? Se você puder botar para a turma aí no chat, né? É o e-mail da DARME, tá? O suporte.darme@dpf.gov.br, que é o e-mail da superintendência responsável pelas armas, a Delegacia de Armas da Polícia Federal, e que você poderá, nesse e-mail, né, que foi repassado até por pessoas da Polícia Federal para mim, contar a sua história. Olha, eu perdi o prazo porque meu craft chegou tal hora. Olha, eu perdi o prazo por isso aí. É uma possibilidade de tentar solucionar a questão, porque não está reaberto o software, né, o aplicativo não vai aparecer, né, você não vai conseguir fazer de outra maneira, e eu recomendo que você já procure um advogado e tome as medidas cabíveis e possíveis judiciais para evitar qualquer coisa. O que é importante já colocar, Thiago, é que não é crime não ter feito o recadastramento, tá? Não é crime, e essa operação de hoje jamais poderia ter sido feita contra CACs que não se recadastraram. Primeiro, porque na terça-feira, na última reunião do GT, Thiago, foi a 10ª reunião, foi colocado lá pela Polícia Federal que eles ainda não têm os dados, até porque não tinha encerrado ainda o período. Segundo, eles ainda não têm os dados do Exército que vão ser utilizados para cruzamento das informações. Agora eles vão pedir para o Exército, olha, eu quero a relação de todas as armas adquiridas desde abril, maio de 2019. E com esses dados eles vão compilados, eles vão confrontar os dados de quem fez o PF-RECAD, para aí sim descobrir quais são as armas que não foram recadastradas e quem são os CACs que não recadastraram. Para aí partir para a segunda etapa do recadastramento, que é chamar essas pessoas para verificar o que aconteceu. Não é crime, é mera irregularidade administrativa não ter feito o PF-RECAD, porque as armas estão registradas, estão legalmente registradas, têm nome no registro e podem sim sofrer apuração, verificação, instauração de procedimento administrativo, que eu acho que é o mais natural que aconteça. A Polícia Federal vai comunicar ao EB e vai dizer, olha, EB, essa pessoa que não apresentou o PF-RECAD, a arma é registrada contigo, então você tem que tomar a providência, e a providência vai ter que ser adotada pelo Exército. E o EB vai instaurar um procedimento administrativo sancionatório, vai chamar essa pessoa, vai querer saber o que aconteceu, vai querer ver o equipamento, em especial as armas de uso restrito, né? Vai querer ver o equipamento, saber em que pé que está essa situação e tomar as providências dali para frente. Pode ser que isso tenha um desdobramento criminal? Pode. Se a pessoa desfez do equipamento, se a pessoa não está mais, se a pessoa não existe, né? Se a pessoa é um laranja, tudo isso pode ensejar uma apuração criminal dali decorrente. Mas, de imediato, a única providência que pode ser tomada é com relação à infração administrativa. Não tem crime nenhum na conduta. No meio dessas armas, eu acho que tem gente que faleceu, tem gente que tem os teimosos, infelizmente tem os teimosos, esses aí não tem jeito, talvez agora aprendam, e tem os totalmente desavisados, o pessoal que dormiu na fila, tem o pessoal também que tem CRAF para emitir, né, que está naquela situação de importação, que fica naquele limbo, muita gente eu acho que está em situação, né, e que tinha que ter sido previsto uma regra para essas pessoas, porque há pessoas, Thiago, que têm pedido de apostilamento do ano passado, de outubro, novembro, dezembro, principalmente as de calibre restrito, desde a decisão de setembro do ministro Edson Fachin, depois confirmada, dia 20 de setembro, pelo plenário do STF, desde aquele momento houve uma suspensão dos atos que estavam sendo praticados. O Exército parou para tentar entender o que era a decisão e como aplicar a decisão. E esses CRAFs não foram mais emitidos. Só que o procedimento de apostilamento foi dado encaminhamento. O processo andou, por vezes a publicação, boletim interno das OMs, das RMs foi realizado e com isso já houve a vinculação de um número do Sigma
para o equipamento que estava sendo apostilado e a vinculação, efetivo registro, no nome do CAC. Então, essa arma está no mapa dele. Se ele buscar o mapa agora, ele vai ter o mapa atualizado já com essa arma ali constante. Só que o que não houve foi a emissão dos CRAFs. E muitos CRAFs não estavam sendo emitidos. Eles estavam em análise, depois concluso para análise, depois foi para análise lá na sala do comandante, daí o comandante está analisando. Tinha vários itens de análise, né, que eles foram criados nesse meio tempo. Né, tudo para não deferir e efetivar a expedição do CRAF. Só que o CRAF é o que dá ao cidadão a informação de o dia que foi feito o registro para publicação, o dia que o CRAF foi expedido, os dados ali da arma, tudo isso sai no CRAF. E a pessoa não estando sabendo, essa arma está registrada já em nome dele e ele não teve essa informação. Essa pessoa não pode ser de maneira alguma prejudicada pelo fato do Exército não ter expedido esse CRAF. Essa pessoa também não pode ser prejudicada pelo fato de o CRAF ter sido expedido ontem fora, em cima do prazo final de cadastramento, porque o sistema não aguentou. Né? Eu recebi um monte de prints do sistema a partir das 11 horas já não funcionando, e ele parando às 11h55, né? Parou antes da meia-noite. Mais que isso, tinha pessoas no processo de importação que estão com os equipamentos aguardando vistoria ou aguardando a análise da aduana e já estão com o CRAF em mãos, e essas pessoas inadvertidamente, infelizmente, mesmo com o CRAF em mãos, não fizeram o recadastramento, e eu conheço várias que aconteceu isso, e fui ficar sabendo hoje. Essas pessoas, Thiago, não fizeram o recadastramento porque elas não tinham como apresentar os seus equipamentos. E elas erraram, porque elas deveriam ter feito o recadastramento e quando do agendamento da apresentação física, eles deveriam ter justificado, olha, não tenho como comparecer para fazer a apresentação porque o equipamento está na PF, está na Receita Federal, na RF, ou está no Exército, ou está no aeroporto. Não está comigo. A arma é minha, o CRAF está comigo já foi expedido, inclusive. Só que eu não estou com o equipamento ainda. Tá? Eu não pude retirar o equipamento porque está faltando um trâmite ali na fiscalização. Essas pessoas também são uma situação bem delicada que a gente vai ter que enfrentar, que estão nesse meio de 6 mil e tantas armas de uso restrito aí que não foram recadastradas. Então, o correto agora daqui para frente, eu imagino que seja abrir um canal de diálogo com o governo para que haja uma possibilidade dessas pessoas que não tiveram má fé ou teimosia no recadastramento, para que elas possam ter uma saída, né? Para que elas possam ter um tratamento diferenciado. Assim como acredito que deve ter para todo mundo que tiver CRAF a partir de hoje, né? Porque ele deixou claro na entrevista dele lá que a partir de agora todo mundo também vai ter que recadastrar no Sinarme. O Sinarme passa a ser o sistema único e ainda que a pessoa tenha... Não faz nenhum sentido, Thiago. Desculpa, mas isso não faz o menor sentido. O cadastramento das armas no Sinarme, ele é determinado e ele é obrigatório desde 2003. Desde a Lei de Armas, o artigo 2º, ela já estabelece todas as armas fabricadas, importadas ou comercializadas no Brasil têm que ter o seu cadastro no Sinarme. Cadastro no Sinarme significa dados da arma, fabricante, modelo, calibre, número de raias, tamanho do cano, funcionamento, número de munições. Isso é que tem que estar, é o cadastro, os dados de especificação daquele equipamento. Tá? Isso tem que estar desde 2003 no cadastro, no Sinarme. O recadastramento a partir de 2019, no período do primeiro decreto do Bolsonaro até agora, ele me pareceu, e não foi justificado porque esse corte, mas ele me pareceu, né, que era em razão de uma perseguição ou de uma preocupação com o descumprimento de normas pela PF e pelo EB. E foi transferida essa responsabilidade ao CAC para que recadastrasse. No sentido de, olha, nós não temos o cadastro dessas armas, porque não foi feito nesse período, de 2009 para cá, de 19 para cá. Por quê? Não sabemos. Quem que errou? Não sabemos, mas a culpa é de vocês vão recadastrar. Nós recadastramos com 99% de aproveitamento no recadastramento. Só que se isso foi detectado e foi necessário fazer o recadastramento até agora, Thiago, o que aconteceu, a falha que foi detectada nesse período, para isso não ter sido feito, tem que ter sido sanada. E não pode passar a ser responsabilidade do CAC fazer esse cadastro que a lei determina que seja feito pelo fabricante, pelo importador ou pelo comerciante. Isso aí já tem que estar implementado, e já deveria estar implementado, porque esse período todo que a gente teve de recadastramento,
deveria ter sido sanado o problema que gerou a necessidade desse recadastramento. Se isso não foi feito, a culpa não é nossa, né? Não faz sentido. Com certeza. Agora vamos explicar para a galera o que aconteceu, para quem não pegou as notícias, né? Muita gente fez vídeo sobre isso hoje. Vamos falar sobre a situação do Jefferson pergunta: como que vai ficar a situação dos CACs presos? Vamos explicar para a galera então o que foi essa operação de hoje, que a mídia vinculou como sendo já a primeira etapa da operação que vai prender os CACs. Seria absurdo, né? Porque claramente estaria havendo alguma violação do devido processo legal, porque o recadastramento acabou de acabar. Ninguém consegue um mandado de busca e apreensão tão rápido em lugar nenhum do mundo, nem na Coreia do Norte, como eu falei. Mas explica para a galera o que é que de fato aconteceu nessa operação, Luciano. Na verdade, o que aconteceu é uma operação que já estava se desenhando já há mais de 30 dias, isso aí já estava sendo planejado, programado já desde o começo do mês de abril, e eles aproveitaram o final do PF-RECAD para fazer a operação Day After, né, no dia seguinte, e foi realizado. Não é uma operação contra a CACs, pessoal, isso aí é uma operação fenomenal, sensacional, que eles fizeram. Eles estão cumprindo mandados de prisão em aberto de pessoas que tiveram acesso ao sistema e que, por um acaso, têm o registro, têm o certificado de registro e estão ou são CACs, por qualquer razão que agora precisa ser investigada. Como é que essas pessoas têm o certificado de registro se não têm idoneidade? Se tem mandado de prisão contra si expedidos, é porque elas são investigadas, processadas ou já condenadas por crimes dolosos. Somente nesse caso se perde a idoneidade. Estar sendo investigado, sendo indiciado na investigação, quer dizer, o delegado entendeu que você é responsável e te imputou a autoria daquele delito, tá? Indiciamento, ser processado, ser denunciado pelo Ministério Público pela prática daquele delito, né? Ou vir a ser condenado depois do processo. É só por isso que foi deflagrada essa operação. Só para atualizar, o pessoal fez uma divulgação, Thiago, incompleta sobre os números da operação, eu te passo aqui em primeira mão. Foram presas 4 pessoas por porte ilegal de arma de fogo, 2 por tráfico de drogas, 9 por homicídio, 15 por prisão civil por dívida vencida de alimentos, 5 por roubo, 1 por organização criminosa, 1 por estelionato, 1 por violência doméstica, 1 por corrupção do artigo 317, 3 por furto, 1 por crime ambiental, 1 por extorsão mediante sequestro, 1 por constrangimento ilegal, 1 por documento falso, 1 por sonegação fiscal e 2 por estupro de vulnerável. Foram apreendidas 9 espingardas ou rifles calibre 12 gauge, 28 gauge ou 36, 17 pistolas calibre 9 por 19 milímetros, 4 pistolas .380 CP, 2 revólveres .38 SPL, 1 revólver .357 Magnum e uma pistola .40 SW. 518 cartuchos de calibres 12, 9mm, .380 e .38 SPL. O que já mostra, ainda que seja um número expressivo de pessoas, que é um quantitativo muito pequeno de armas e ínfimo de munições, mas que bom que foram tiradas de circulação, porque estavam com pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto. É importante destacar, Thiago, se você me permite, essas prisões civis por dívida alimentar, por dívida, o cara está devendo alimentos e foi decretada a sua prisão civil por dívida desses alimentos, elas não fazem com que a pessoa perca a idoneidade. Isso aí não pode afetar de qualquer maneira o status dele de CAC, nem a sua condição de ter bons antecedentes, porque é uma prisão civil, que é discutível. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que não permite prisão civil, e ainda assim a gente tem essa jurisprudência de autorizar a prisão civil por dívida alimentar. Eu particularmente, eu como pai, eu não vejo isso como sendo natural, como sendo razoável, um pai deixar de pagar alimentos para o seu filho, tá? Não sei se só a prisão seria a forma de constrição, porque isso aí é abandono parental, tem um monte de outras implicações que não vem ao caso. Mas o fato é que isso não faz com que a pessoa perca a idoneidade para a lei de armas, no sentido de lhe prejudicar as condições que ele tem dos seus equipamentos. E nem sei por que isso aí foi feito dessa maneira. Mas eram mandados de prisão que estavam abertos e se aproveitou para fazer o cumprimento. É exatamente isso que eu ia perguntar para você, Luciano, porque a gente viu, o nome da operação já implica numa, eu diria até, talvez, numa interferência. Porque foi-se pensado essa operação, esse nome da operação DEFTA, justamente para fazer uma propaganda aí do Ministério da Justiça no recadastramento, alguma coisa, porque o DEFTA terá o recadastramento.
A gente sabe que a origem desse cruzamento de dados veio do recadastramento, ou seja, eram pessoas que fizeram o recadastramento e tinham mandado de prisão em aberto, né? Então eles cruzaram o recadastramento com aquele banco de dados de mandados em aberto, né? E aí rapidamente encontraram um monte de gente lá que estava com alguma pendência na justiça. E eu achei curioso, inclusive, porque eles botaram no texto lá, no textinho da apresentação do Ministério da Justiça, outros, 15, né? Que era a maior quantidade, eram os outros. Eu já pensei, esses outros deve ser dívida de pensão alimentícia. Já pensei 19. nisso. Número total, achei um 19. desvio de competência, né? Não sei se a Polícia Federal é a responsável por cumprir esse tipo de mandado de prisão, que é uma prisão civil, como você falou. Mas engrossou o caldo, né? Serviu para engrossar o caldo e usar de narrativa para mídia. É claro que é bom, a gente sempre vai apoiar, porra, tirou um traficante que conseguiu tirar a CR, ótimo. O cara é homicida, ladrão, tem 3 por furto, não sei quanto por roubo. O cara é ladrão, conseguiu tirar a CR, ótimo. Tem que tirar ele de circulação mesmo. Tem que aprender a maneira dele, tem que cancelar. Agora, é estranho, né? Tem duas situações, né? Uma situação é a pessoa que usou de burlas do sistema para conseguir tirar o CR, né? E a gente sabe que uma das mais tranquilas que estava sendo utilizada era o fato do cidadão não ter certidão negativa no estado em que ele reside. Ele buscava uma residência em outro estado, tirava uma certidão negativa naquele estado, que era uma certidão verdadeira, uma certidão válida, porque ele não tinha processo efetivamente naquele estado, até porque ele nunca morou naquele estado e não praticou nenhum crime passando por aquele estado, e com aquela certidão válida, verdadeira quanto àquele estado, ele fazia uma declaração falsa, porque para a gente tirar o CR, a gente declara a idoneidade que não está respondendo a processos. Justifica e comprova isso com uma certidão do local em que você reside. Só que como a gente não tem que comprovar de todos os estados da federação, nem de todos os tribunais do país, que são mais de 81, mais de 80, acho que são 81, poderia ser feita isso, né? Pode ter ocorrido isso, de pessoas mal intencionadas já praticando o crime no pedido de retirada do CR, de utilizar um documento válido, mas ideologicamente falso, porque não declara todos os processos a que ele responde. Houve casos de traficantes condenados em liberdade que obtiveram acesso ao CR dessa maneira e foram identificados e foram detectados. Pode ser que algum desses casos tenha sido buscado hoje, né, nessa operação, o que é muito válido. Outra coisa que pode acontecer, que a gente não pode desconsiderar, Thiago, é o fato da pessoa ter tido, né, eu não estou dando ideia não, Eric, isso aí todo mundo sabe, todo mundo sabia que acontecia. Não só em razão disso, eu fui um dos que pediu lá no GT que houvesse uma ampliação do prazo das certidões e uma ampliação do espectro das certidões. Porque não faz sentido que a gente autorize que uma pessoa, que um bandido se utilize dessa burla e dessa facilidade para ter acesso ao sistema que é de pessoas de bem. Então, exatamente por isso, o CNJ declarou que tem condição de fazer uma certidão unificada de todos os tribunais e ela vai ser utilizada daqui para frente. Pode ser que já nesse decreto ela venha a ser abarcada e faça com que a gente tenha uma muito maior segurança das pessoas que vão estar ingressando no sistema, não permitindo que pessoas respondendo a processo venham usar. Mas o que eu estava dizendo, Thiago, é que pode acontecer da pessoa, depois de ter tirado o CR, ela vinha a se envolver em um crime. Ela veio a praticar um crime. E essa pessoa, quando veio a praticar o crime, ela perdeu a idoneidade. Quando eu ofereço uma denúncia aqui na minha promotoria, eu tomo a cautela de oferecer, minha promotoria de crimes de homicídio, né? Eu tomo a cautela de comunicar a Polícia Federal e o Exército Brasileiro para verificar se aquela pessoa tem armas em seu nome, se ela tem algum registro de armas, para que tome providências imediatas com o fato dele estar envolvido num crime de homicídio, para que ele, que é um crime doloso e é uma das causas de suspensão das atividades, que ele tenha as providências adotadas administrativamente enquanto o processo está correndo, para a gente resguardar, em especial, quando é caso de feminicídio, ou de violência doméstica, um feminicídio tentado, o delegado já, como medida restritiva apresentada, ele já determina a comunicação à PF e ao Exército para que tome providência com relação às armas, tá? Para resguardar a integridade física daquela vítima que não morreu, né, no caso do feminicídio tentado, mas que pode ter a vida maculada com o uso desses instrumentos. Então, são essas duas situações que a gente tem que abarcar. Agora, o que precisa ficar muito claro, e o pessoal precisa entender, não houve qualquer prisão hoje
por descumprimento do PF-RECAD. Se tem alguém divulgando isso, está errado. Eu sei o que foi feito na operação e eu sei que eles não podem prender ninguém por descumprimento, porque eles ainda não sabem quem descumpriu. Eles sabem que não houve o recadastramento de X armas, só que eles ainda não cruzaram essas informações com o Exército, sequer para saber se as pessoas que fizeram o recadastramento são pessoas que não colocaram alguma arma. Eles não sabem de quem que são as armas, eles sabem o número de armas, eles não sabem quem é quem. Isso está no registro. O registro eles não têm. O registro quem tem é o Exército. O registro quem continuará tendo é o Exército. E o fato de, equivocadamente, a imprensa ter noticiado que daqui para frente vai ter o sistema único funcionando, é porque ele já funciona desde 2003. O sistema único de cadastro é do Sinarme. O registro, ele é cindido. Ele é registro no Sinarme das armas da Polícia Federal e no Sigma das armas do Exército. Tá? As armas das atividades de colecionismo, de tiro desportivo e de caça são e continuarão sendo registradas no Exército. Não muda nada disso. Ah, vai acabar o Sigma. Quem falou isso não sabe para que lado sai o disparo se olhar o cano de frente de uma arma. Quem falou isso não leu a lei de armas depois do artigo 2. O artigo 2º o cara não deu conta de ler. Ou se leu, não entendeu.